aí, meu irmão. Eu estou contando os dias, gente, para essa... Eu estou mandando um oi para mim. Ah, não, é para Meimei ali, ó. Meimei. Gente, eu estou contando os dias para essa quarentena, essa coisa do distanciamento passar. Um abraço ao Cássio aí. Porque a vontade que eu tenho é de fazer um encontro com todos vocês aqui em casa, assim, sabe? Ou então ir na casa de todo mundo, para abraçar, para conversar, ouvir a voz, sentir o calor físico, né? Porque dá um vazio na gente de vez em quando, né? Com essa coisa de distanciamento social, mas é necessário, né, gente? Tem duas Bárbaras. A Bárbara, que é uma prima emprestada, e a Bárbara, que é a nossa companheira da mocidade. Ela é a que tem ali Betormin, é a Bárbara da mocidade, também é da nossa família. Uma alegria muito grande, viu, ter vocês todos aqui. E aí, gente, eu nem sei quantas horas são, eu vou pedir a Nandinha para pegar o relógio aqui, para eu me controlando aqui, para eu não passar do tempo. E aí eu vou adiantar para vocês qual é a intenção da nossa conversa, das nossas reflexões. Eu quero que vocês fiquem bem à vontade, se quiserem ponderar alguma coisa. Se eu tiver condição de responder, se eu enxergar para responder aqui, eu vou responder. Já adianto também, viu, dizendo a vocês que nós não temos a pretensão aqui de encerrar uma verdade. Um abraço, Jéssica. De fechar uma questão, de dizer que essa é a opinião nossa e da doutrina e ponto, e acabou. Não. Vamos refletir, vamos trazer aqui conceituações doutrinárias, em diálogo também com as ciências sociais, com a sociologia, que é uma área na qual eu sou formado, e trazer os conceitos dos espíritos, principalmente, fazer uma associação. E aí, vamos refletir. Daqui uns meses ou uns anos, a gente tem uma visão diferente. Um abraço ao Edgar, que está aí também chegando, e a Fernanda disse que são 8 horas, né, gente? Já que são 8 horas, um abraço a Yara, que é da nossa família também, família emprestada, assim, né? É espiritual, mas é da família, é tia da Fernanda. Uma alegria, viu, gente? Então, agora que vocês chegaram, eu vou fazer um convite aqui para a gente elevar o pensamento a Deus, pedir inspiração, pedir a assistência para a gente ser bem intuído e errar o menos possível, né? Atingir de maneira edificante a mente e o coração de cada um de vocês. Esse é o nosso propósito. Então, para isso, nós vamos pedir a Jesus que nos ampare, nós pedimos aos benfeitores espirituais que venham a nos intuir, e a Deus, nosso Pai, que faça-nos mais uma vez aqui instrumentos do bem e de seu amor. Eu peço também, Senhor Jesus, que esteja em cada casa, de cada pessoa aqui conectada nesse instante, esteja com todas as famílias, que toque no coração de cada uma delas, levando alegria aos seus lares, bem-estar, bom ânimo, e movimente em todos os que estão aqui nesse instante aquela esperança e a certeza de que viveremos dias melhores, que muito em breve nos reencontraremos para celebrarmos a amizade, o amor e o carinho que tanto sentimos uns pelos outros. Que assim seja, Senhor. Bem, pessoal, então vamos lá. Eu vou aqui falar para vocês qual que é a nossa proposta de conversa, de tema. O tema é o espírita na sociedade. E por se tratar de algo assim muito vasto, nós vamos delimitar em alguns aspectos aqui, porque senão se perde demais, né? E aí eu começo perguntando, o que é sociedade? E o que é o espírita? Qual é o entendimento que a gente tem do verdadeiro espírita? Essa ideia do verdadeiro espírita a gente já tem por ser uma afirmação de Kardec no Evangelho segundo o Espiritismo. Então a gente tem ideia do que vem a ser o verdadeiro espírita. E o que é a sociedade? E o que seria o espírita na sociedade? São várias e várias possibilidades, mas nós vamos nos ater em alguns aspectos. Futuramente outras questões podemos abordar. E para falar um pouco de sociedade, não é a nossa intenção aqui falar profundamente
profundamente de um conceito sociológico, mas a gente vai trazer algumas coisas. Nós primamos por dialogar com a ciência, dentre elas as ciências sociais. Aí eu vou dizer aqui para vocês uma coisa que eu falei num vídeo que eu gravei para o grupo do Caminheiros do Bem. O Herculano Pires, na obra que chama O Espírito e o Tempo, nessa obra o Herculano Pires ele discorre sobre o desenvolvimento da mediunidade ao longo dos séculos, como se deu em vários povos, em várias culturas, um estudo muito antropológico da mediunidade, riquíssimo e cultural. E aí, num determinado momento, ele fala, na verdade, no primeiro capítulo, no primeiro parágrafo do primeiro capítulo desse livro, ele diz assim: as ciências sociais têm uma grande contribuição a dar para o estudo do espiritismo. E aí eu estou falando isso por quê? Porque ante os fenômenos sociais, ante as circunstâncias que a vida nos apresenta, a gente tem que dialogar com as ciências, sejam elas biológicas, psicológicas, médicas, químicas, enfim, ciências exatas, naturais, etc. É bom a gente fazer essa parceria. Foi Kardec que nos sugeriu isso, na verdade. E aí, eu estou trazendo uma conceituação de um sociólogo do século passado chamado Norbert Elias, um dos clássicos da sociologia, e ele tem um livro que se chama A Sociedade dos Indivíduos. É tão interessante esse livro que, pelo próprio título, já nos instiga algumas reflexões. Por que a sociedade dos indivíduos? É interessante porque existiu ao longo dos estudos e das teorias sociológicas um debate intenso para saber quem predomina, quem determina quem. A sociedade determina o indivíduo ou o indivíduo que determina a sociedade? Quem estabelece o quê? Né? E vive uma certa discussão por alguma área que diz que é a sociedade que determina, é a sociedade que forma. Esses aí são chamados estruturalistas. A sociedade é que faz a gente, que a gente é o produto disso. Enfim, várias correntes nesse sentido. Mas aí tem outra corrente que diz que não, que é o indivíduo que determina, a soma dos indivíduos que formam o todo, mas não é uma explicação concisa, completa. Enfim, aí fica esse debate ao longo aí dos tempos entre as diversas correntes sociológicas. Mas o Norbert Elias diz que nem tanto para um lado, nem tanto para o outro. Ele vem dizer, sobretudo, das funções, né, das redes de funções sociais estabelecidas por indivíduos que compõem o todo da sociedade. Que a sociedade viria a ser nada mais do que, eu vou até ler aqui o conceito dele, que a sociedade viria a ser uma rede de funções em que as pessoas desempenham umas em relação a outras, quer dizer, é a rede de funções em que as pessoas desempenham umas em relação às outras. É importante esse conceito que eu estou trazendo aqui, porque lá na frente nós vamos fazer uma interface com Kardec. E aí é o seguinte, ele diz que um não vive sem o outro. Não dá para conceber uma sociedade sem indivíduos e indivíduos sem sociedades. E quando ele fala de sociedade, ele fala assim, que todo mundo acha que entende, todo mundo diz que sabe. Quando fala de sociedade, todo mundo consegue ter uma ideia. Mas poucos sabem explicar, né? Não é algo palpável, não é algo fácil de explicar o que é uma sociedade. Mas a ideia é essa que eu vou destacar, que é a rede de funções que as pessoas desempenham umas em relação às outras, seja onde for. E isso forma um todo. Então, nós vamos aprofundar agora, trazendo uma reflexão sobre o conceito de um verdadeiro espírita. Eu vou sintetizar o que Kardec fala do verdadeiro espírita. Muitos aí de vocês já sabem. O que é o verdadeiro espírita? Como reconhecer o verdadeiro espírita? Aí Kardec diz lá no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo que se chama Sede Perfeitos. Ele fala assim: reconhece-se o verdadeiro espírita por sua transformação moral e pelos esforços que ele emprega para dominar suas más tendências. Então, repetindo, o conceito de verdadeiro espírita, segundo Allan Kardec, é aquele que a gente reconhece pela transformação moral.
Não quer dizer que a gente vai ficar aí patrulhando os outros para ver se ele é o verdadeiro espírito, se ele transformou moralmente ou não, né? Qual é a régua? Nós ainda também estamos na luta para atingir uma transformação. Então, as nossas posturas nem sempre são as melhores referências. E mais, então, e também pelo esforço em que esse espírito, essa pessoa faz por domar suas más tendências. Esse é o verdadeiro espírito. Ele resume assim. Então, dito isso, trazendo um pouco do conceito sociológico da sociedade, né? Essa rede de relações e esse conceito espírita, eu vou trazer agora duas passagens do Evangelho em que nós vamos situar Jesus numa relação social de respeito e de entendimento do que vivia uma sociedade da época. Tá? Nós vamos trazer duas passagens do Evangelho. Uma está em João, no capítulo 2, e a outra está em Mateus, cujo capítulo e versículo eu não me lembro de cor. Mas o que importa é a ideia que eu vou falar aqui. No Evangelho de João, capítulo 2, versículo 1, conta daquela famosa passagem de Jesus e sua mãe, Maria de Nazaré, nas bodas de Caná. Eu creio que a maioria aí saiba, né? Lembre, as bodas de Caná, famosa festa de casamento para a qual Jesus foi convidado, onde ali se realizou o primeiro milagre. João explica isso ao final, que ali Jesus teria feito sua primeira, grande transformação, que foi o famoso caso de transformar a água em vinho. E qual é a importância desse momento, para a gente citar aqui em relação à sociedade? Porque o casamento era e ainda é um grande momento em todas as nossas sociedades, todas as sociedades. A sociedade presente, a sociedade passada, as sociedades chamadas de primitivas, as sociedades antes de Cristo. Em todas as culturas, até mesmo as chamadas sociedades tribais, recentes e antigas, o casamento sempre foi um momento marcante na vida daquela comunidade, daquelas sociedades. Sejam sociedades mais simples ou as sociedades mais complexas, como as de hoje. O casamento é ainda um momento importantíssimo. Porque aí, dentre outros motivos, nós não vamos conseguir discorrer sobre todos os motivos da importância do casamento, não é também o nosso tema, mas dentre os motivos, o que é o casamento na verdade? A união de dois indivíduos, dois seres para constituir uma família, que nada mais é do que uma microsociedade. O casamento começa a estabelecer uma nova sociedade, uma microsociedade. A família. A família é a primeira sociedade, onde o espírito se insere. A primeira noção de sociedade que o espírito tem ao reencarnar é a família. Pai, mãe, irmãos. Então, é uma das questões de importância que nós queremos destacar aqui. Jesus esteve num casamento e onde ali se operou o primeiro milagre. O primeiro grande feito registrado no Evangelho. Não foi por um acaso que ele esteve ali num casamento e mais uma festa que seguia todas as tradições da época, que tinha bebida importante para a época, que era o vinho, devia ter as danças, as músicas e etc. Tudo dentro daquela cultura, tudo dentro de um contexto para fortalecer os laços entre os indivíduos. Então, Jesus, nessa passagem das bodas de Caná, Jesus demarca uma posição dentro de um contexto social, em que ele reforça, em que ele reconhece, em que ele demonstra com a sua importância, seja a família e dentro dos valores sociais da época. É lógico que o casamento naquela época, há 2020 anos atrás, na sociedade judaica, tinha uma característica. Os casamentos depois tiveram outras, em outras sociedades têm outras características. E Jesus, um espírito perfeito e, vamos dizer assim, atemporal, não sujeito às condições da nossa cultura, respeitou aquele momento, por se tratar de uma condição daquela época, que não tinha nada de errado, mas queremos enfatizar que como Jesus se insere na sociedade, respeitando e convivendo com aquele grupo de uma maneira muito próxima e, vamos dizer assim, numa espécie de horizontalidade. Mas ali ele demarca como o missionário que veio.
E eu vou citar para vocês também uma outra passagem, que é a passagem de Jesus quando é surpreendido por uns enviados dos fariseus, junto com uns representantes de Herodes. O que acontece? Os fariseus estavam sempre à procura de uma circunstância em que pudessem pegar Jesus em contradição num contexto social estabelecido, com leis, com regras, com instituições da época, em que a Galileia estava sob o jugo do Império Romano, tinha que pagar impostos aos romanos, tinha a guarda romana que estabelecia a vigilância na região, mas tinha também os guardas dos sacerdotes do templo que impunham e pregavam a lei dos judeus. Era uma sociedade já bastante organizada dentro de um conceito de civilização. E o que é importante trazer aqui? Naquele contexto, Jesus era afrontado por todo tipo de demanda, de todas as espécies. Dentre elas, políticas, como essa que eles tentam apresentar uma situação para pegar Jesus em contradição para tentar levá-lo à prisão. E o que acontece? Eles chegam a Jesus, como acontece conosco hoje, situações que nos incomodam, e perguntam para Jesus, primeiro elogiam Jesus, uma atitude bem típica das pessoas que querem seduzir por uma argumentação, querem ludibriar, elogiam Jesus, falam que ele é bom, que ele é isso, que é aquilo, mas falam assim, então, Senhor, é nos permitido, é lícito pagar imposto a Roma, ao Império Romano? Situação delicada, né? Muitos já sabem a resposta que Jesus dá, mas ali é o seguinte, se Jesus respondesse que não, ele estava com os representantes de Herodes, Antipas, o Herodes que tinha benefício do Império Romano, apesar de não ser romano, mas ele tinha cidadania romana, representava os interesses romanos, e se Jesus falasse o contrário ao imposto, era uma situação para falar que Jesus era subversivo e tentar prendê-lo. Agora, se Jesus falasse que devia pagar, era uma situação para incitar os judeus contra Jesus, que era um peso pagar aquele imposto, aos romanos ainda. E se Jesus falasse, não, tem que pagar, é isso mesmo, os judeus iam ficar chateados. Situação bem típica de uma sociedade um pouco mais organizada, que tem leis, que tem impostos, que tem gestão pública, não é? E que impõe a todos uma taxa, um tributo, né? Nós sabemos muito bem o que é isso, e nos incomodamos muitas vezes. Mas Jesus deu a resposta sábia e perfeita naquele contexto social. O que Jesus responde? Responde assim, me dá aqui uma moeda, né? Essa que vocês pagam. Ele pega, olha para a moeda e fala, de quem é esse rosto aqui, de quem é essa imagem aqui, essa esfinge? Aí ele diz, de César, Senhor. Então Jesus responde, dai a César o que é de César, e a Deus o que é de Deus. Eis aí uma reflexão que vale para os nossos dias, os dias atuais. Dá a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Jesus não contradiz ali as normativas, não contradiz os preceitos institucionais daquela sociedade, as leis que já existiam, as regras, não afronta, mas também não abre mão da sua missão e do seu conceito espiritual, chamando a atenção de que se havia coisas estabelecidas, regras a serem cumpridas, que fossem respeitadas, mas que os ensinamentos que ele trazia, o que já havia de informações espirituais, não poderia ser abandonado, não poderia ser descartado. E uma coisa não isenta a outra, né? A pretexto de obedecer a César e às instituições, não podemos abrir mão dos valores espirituais. Sob o argumento de que nós temos deveres a cumprir na sociedade, profissão, família, etc. Então não temos tempo para o espiritual. Não é uma verdade. Temos cada coisa ao seu devido local. E aí, nós vamos agora avançar numa situação bem específica dos espíritas. Vamos agora funilar, vamos delimitar algumas questões, alguns aspectos que nós precisamos pensar, que nós podemos debater. E eu vou apresentar nesse instante 4 perguntas para vocês pensarem, e depois nós vamos para as respostas dessas perguntas. E aí,
Eu vou falando uma pergunta de cada vez. Pensem, vou dar um tempo para ir pensando. Vou pedir a Nandinha aqui para me falar quantas horas que já são, para a gente não perder o tempo. Pensem nessas perguntas, podem comentar. Não temos a pretensão de encerrar aqui, mas não sou eu que vou responder essas perguntas, tá? Vou fazer as perguntas aqui, prestem bem atenção. Vamos lá. Por que os espíritas, ou muitos espíritas, não estou dizendo todos, que apesar de conhecer os princípios doutrinários, conhecer os fenômenos na doutrina, dos ensinamentos de Kardec, os ensinamentos também morais do Evangelho, muitos deles não aplicam esses conceitos na própria vida? Porque muitos de nós não aplicamos o que conhecemos do Evangelho ou da doutrina nas nossas vidas? Questão 1, vamos refletir. Nós vamos encontrar essa resposta e eu vou falar onde depois. Estão pensando? Ficou clara a pergunta? Quer pensar? Essas teclas. Vou para outra. Segunda pergunta. F1, F2, eu consigo Por ser espírita, por nós sermos espíritas, mesmo que não é espírita, vamos dizer assim, por ser cristão, que tem pessoas que possam estar assistindo e não ser da doutrina, mas não tem problema, por ser cristão, e com a vontade da gente manter em constante sintonia com os bons espíritos, e para manter em sintonia com Deus, com o bem maior, nós devemos repelir os prazeres que a condição humana nos permite. Então, de novo, para manter uma sintonia elevada, a gente deve repelir os prazeres que a vida humana permite? Vamos pensar. Aí eu vou para uma outra mais específica aqui, no contexto bem social e político. É a seguinte, vamos pensar. O espírita pode participar da política? Da vida política? Vida política, partidária, eleitoral, pode? Né? Vamos pensar. Vou trazer uma outra pergunta. A pergunta é a seguinte: você concorda com uma candidatura de um representante da doutrina espírita, dos espíritas? E aí eu posso estender as outras religiões, se alguém quiser pensar também. Será que a gente pode ter um representante de uma religião? Então vamos lá. Podemos ser uma candidatura representante dos espíritas? O candidato a deputado dos espíritas? Ou dos evangélicos, dos católicos? Eles estão respondendo no mundo espírita. E aí eu vejo para você o seguinte: para quem está entrando agora, eu vou repetir as perguntas de maneira muito breve. Vamos lá, 4 perguntas para reflexão, para quem chegou agora. Primeira pergunta: por que
Não, está longe. Voltou aí? Ô, gente, voltou aí? Avisa o pessoal que eu voltei. Mário Luz voltou. Pessoal, desculpa aí. O que aconteceu? Na hora que eu fui falar do espírita, se pode participar de política, travou. Aí não pode. Então não pode. Brincadeira, viu, gente? Pode sim. Eu vou repetir, gente, as perguntas aí, já que vocês estão voltando. Isso nunca aconteceu comigo antes de travar aqui. Nunca aconteceu. A internet nossa aqui não trava, ela é boa. Mas eu acho que o assunto é polêmico, por isso que caiu, por causa do tema. O negócio assim pesa, né? O tema é denso. Mas não é assim também não, brincadeira. Gente, vamos lá. Eu vou esperar chegar aí a 500 pessoas que ainda não chegou. Quando derem 500 pessoas aí, a gente volta, tá? Porque a gente volta a falar do tema. Brincadeirinha, não é isso não, gente. Então, vamos lá, eu vou repetir as perguntas, tá? Vocês estão me acompanhando aí. Acabou de falar aqui, ó, aconteceu no Jornal Nacional. Se aconteceu no Jornal Nacional, aqui, né? Comum de acontecer, né? Mas bem, avisa seu pai lá que voltou, viu? Para voltar. Então tá. Aí, ó, todo mundo voltou. Agora o Ronan voltou, aí eu vou. Agora eu vou começar. O Ronan tá aí. Ah, não, minha irmã voltou, agora eu começo. Ô, gente, então vamos lá. Só se puder avisar para quem não viu ainda, repetindo rapidamente as perguntas. Atenção, por favor. Vamos lá. Por que será que os espíritas têm dificuldade de aplicar aquilo que conhece dentro dos conceitos doutrinários? Por que será que... A outra pergunta é: será que para a gente viver uma vida superior, uma vida elevada, nós temos que abdicar de prazeres humanos? Vou pedir desculpa para vocês. Olha só que coisa estranha. Tá chegando uma carreta aqui, se atrapalhar, não assustem não, viu? Pessoal, então vamos lá. O espírita pode participar da vida política, eleitoral, e se é interessante existir uma candidatura de um espírita para representar os espíritas, tá? Se vocês quiserem, saudações ao Léo aí. Agora eu posso continuar. O Léo chegou no meio, mas chegou. Abraço, Léo. Gente, vamos lá. Vocês querem comentar alguma coisa dessa pergunta que eu fiz? Fiquem à vontade. E aí eu vou trazer essas respostas para as perguntas que eu fiz. Porém, quem vai responder isso não sou eu. Quem vai responder sobre a participação dos espíritas na política vai ser o Herculano Pires e o Emmanuel. E quem vai responder sobre a dificuldade dos espíritas aplicar os ensinamentos doutrinários e vivenciar vai ser o Kardec. Por que disso? E quem vai responder sobre como a gente vive numa sociedade dentro até daqueles prazeres que ela oferece, quem responde isso é no Evangelho segundo o Espiritismo, nas instruções dos Espíritos, no capítulo Sede Perfeitos. Tá? E aí, podemos ir para as respostas ou vocês querem colocar algumas coisas aí? Vamos lá? Então vamos refletir aqui sobre o que Kardec nos fala sobre a dificuldade de muitos espíritas conseguirem colocar em prática os próprios conceitos doutrinários, mesmo tendo conhecimento até profundo da doutrina. O Kardec vai explicar isso no Evangelho segundo o Espiritismo, num item que se chama os bons espíritas. E ele vai definir os bons espíritas conforme o item anterior, que ele chama de o homem de bem. Ele discorre sobre o homem de bem. Ele fala o que vem a ser o homem de bem. Nesse sentido, eu vou trazer alguns apontamentos para a gente refletir como é esse espírita na sociedade. Como deve ser o espírita na sociedade, segundo prevê a própria doutrina, segundo prevê Allan Kardec. Como ser? Eu não vou dizer. Eu não vou falar qual que é o parâmetro. Mas Kardec já aponta isso no Evangelho segundo o Espiritismo.
quando ele fala que o verdadeiro homem de bem é o que pratica a lei de amor e caridade na sua maior pureza. É aquele que interroga a sua consciência sobre os seus próprios atos, que pergunta se violou essa lei, que se pergunta se fez todo o bem que podia, se ninguém tem nada contra ele, se dispensou alguma ocasião de ser útil. E ele vai perguntando, tem muita fé no futuro, sabe que tudo que acontece na vida tem uma razão de ser, por isso aceita as circunstâncias sem se revoltar, sem se lamentar contra Deus. E ele fala também que o verdadeiro homem de bem, que é o verdadeiro espírito, ele explica ali na frente, ele é humano, ele é benevolente para com todos, ele para com todos sem distinção de raças, de crença, porque vem todos os homens como irmãos. E esse termo, sem distinção de raça e de crença, lembra até um termo da nossa Constituição lá, né? Sobre um dos fundamentos, dos princípios fundamentais da nossa Constituição, sem distinção de raça, sexo, etnia e etc. Então, o Livro dos Espíritos fala isso há mais de 150 anos. E aí, essas são as características do homem de bem, que é o verdadeiro espírita. Ele fala também que esse homem, ele é, essa pessoa, né? É indulgente para com as fraquezas alheias, porque sabe que também ele tem necessidade de indulgência, porque é suscetível à falha, estuda suas imperfeições e procura corrigi-las. E aí, se ele está numa condição de superioridade, de comando ou de poder, ele usa disso para fortalecer e erguer os fracos, os menores, e não abusa daqueles que estão sob a sua tutela ou sob a sua hierarquia. E se ele está numa condição de inferioridade, ele respeita as regras, cumpre com seus deveres e por aí vai. E aí, o que Kardec fala? Que o verdadeiro espírita é o mesmo que o homem de bem. Mas ele destaca o seguinte, que o espiritismo bem compreendido, ou seja, a mente, e bem sentido, conduz às características que eu citei anteriormente, dentre outras. Então, um abraço aí ao Domingos também, que entrou recentemente, da minha família, lá de Belo Horizonte. Mas voltando ao tema, gente, aqui, ele fala que o espiritismo bem compreendido, qual que é o aspecto do ser humano que leva a boa compreensão? O intelecto. Depois ele fala que o espiritismo bem sentido, qual é o aspecto, qual é a dimensão do ser humano que leva a isso? O sentimento, o coração, que é aquela ideia de Pestalozzi. Mente, coração e mãos no processo do aprendizado e da transformação. Uma educação que contemple essas três áreas. Então, a doutrina espírita ela é pedagógica no sentido pestalozziano, que Allan Kardec foi discípulo de Pestalozzi. E aí nós precisamos sentir o espiritismo. Nós precisamos compreender o espiritismo para viver na sua plenitude dentro de um processo de nossa transformação. E aí nós vamos levar isso lá para aquele conceito de sociedade do sociólogo Norbert Elias, que fala de uma rede de funções entre os indivíduos. Ou seja, nós cristãos, nós espíritas, quando vivenciamos esse processo e nos transformamos, onde estivermos dentro de nossas redes de funções sociais, nós vamos transparecer, nós vamos levar essa transformação ou esse comportamento. Esse é um papel do espírita na sociedade. Corresponder nas suas diversas esferas de ação na sociedade, no coletivo, nos laços de interdependência, né, individual e social, com essa vivência dessa transformação. Ficou claro para vocês esse conceito? E aí, para melhorar, eu sugiro a vocês lerem lá Sede Perfeitos, capítulo Evangelho segundo o Espiritismo, itens o homem de bem e os bons espíritas, para a gente contextualizar. Agora, eu vou trazer aquela resposta que eu fiz, aquela resposta para a pergunta que eu fiz sobre o porquê da gente ter dificuldade em praticar o que a gente sabe.
que Kardec responde? Isso acontece porque, como parte de qualquer maneira material da ciência, mais do que a ciência, na verdade, o Espiritismo ele requer um grau de sensibilidade, que podemos chamar de maturidade do senso moral. Maturidade essa que independe do grau de instrução. Nesse item aqui dos bons espíritas, que é onde Kardec faz a pergunta de que por que a gente muitas vezes não pratica aquilo que nós já sabemos, ele vai explicando porque não basta a gente ter um intelecto avançado. Que ele fala que tem muita gente com conhecimento amplo, mas não consegue vivenciar os conceitos doutrinários. Ele fala que não basta isso, porque exige a sensibilidade e a maturidade moral. É aquela parte do sentimento que Pestalozzi desenvolve no processo de educação. Quer dizer, que Pestalozzi fala no processo de educação. Então, a educação não se dá, a transformação não se dá somente por isso aqui, por entendimento daqui. Se dá por aqui. Então, o espírita na sociedade consegue fazer com que o conhecimento migre para cá na prática, nas suas relações sociais e suas funções que cada um executa, ele consegue executar um bom papel social. Vamos para a próxima resposta, quando a gente perguntou se por ser um bom espírito e a gente tentar viver em constante sintonia com o plano espiritual, se a gente deve repelir os prazeres que a vida humana nos apresenta. Agora, que prazeres seriam esses? Eu creio que dentro de uma situação comedida, né, gente? Há prazeres e prazeres, não estamos falando aqui de excesso. O que vocês acham? Se a gente tem que viver fora desse contexto social. Eu vou trazer uma resposta do Evangelho segundo o Espiritismo, em que um espírito responde assim. Não pensem ou não penseis que para nos invocar, ou quando a gente convida vocês a estarem em constante sintonia conosco, faz de conta que é o Espírito falando, que ele incentiva que a gente deva permanecer em sintonia com os bons espíritos, em situações de pensamentos elevados, mas ele fala assim, não pensa que para que permaneça em constante sintonia conosco, em incessante prece e evocação mental, queiramos, o Espírito fala, levar-vos a viver uma vida mística que vos mantenha fora das leis da sociedade, em que estáis condenados a viver. Não, ele fala assim, não, vivei como os homens do vosso tempo, como devem viver os homens. Sacrificar, e ele fala, né, algumas as nossas necessidades, algumas frivolidades, mas fazer com sentimento de pureza. A gente deve abrir mão, pode alguma coisa, mas com sentimento de pureza, com uma finalidade útil, mas que a gente deve viver como os homens, tendo essas leis sociais. Não como os homens, as pessoas num padrão de desequilíbrio. Jesus na boda de Caná. Qual é o problema? Participou de uma festa de casamento. Não podemos? Não podemos gostar de um futebol? Claro que podemos, sem excesso. O futebol é uma coisa supérflua, uma coisa de paixão, de ilusão, é passageira, mas contribui com uma distração momentânea. Não podemos fazer disso um foco principal da nossa vida. Aí já é problema. Esse que é o desequilíbrio. Porque lá no Livro dos Espíritos fala dos prazeres também. Não me lembro qual item que fala sobre das penas e gozos terrestres, mas ele fala que Deus deu alguns bens para que possamos usá-los, alguns atrativos na matéria, deu na matéria atrativos para que a gente cumpra a missão, porque senão a missão na Terra, a reencarnação, seria por demais penosa. E aí há algumas coisas que servem de atração, de distração, para a gente dar conta de continuar a nossa encarnação. Fui claro para vocês? Então a boda de Caná é um exemplo, tá? Nada com excesso. Então não precisa da gente sair da sociedade, virar sei lá,
Alguém que não viva nenhuma atitude social, por exemplo, de prazer, porque a gente tem que estar em sintonia com o plano superior. Não é isso que eles estão dizendo, está aqui no livro do Evangelho. Aí ele continua assim, fala que a gente tem que conviver com pessoas de diversos perfis, diversos caracteres, mas ele fala assim, a virtude não consiste numa aparência severa e lúgubre. Nunca usei essa palavra no meu dia a dia. A virtude não quer dizer que a gente tem que ter uma aparência severa e lúgubre, que é fúnebre, que é triste, pesarosa. Não, isso não é virtude, ele fala. Ou em repelir os prazeres que a condição humana permite. Vamos lá? Vamos repetir? Ele fala que virtude não consiste em a gente ter uma aparência tristonha e também não consiste virtude em repelir os prazeres que a condição humana permite. Entendeu? Há prazeres e prazeres. O problema está no excesso. Nós não vamos escorrer sobre os prazeres, quais são, mas é só para entender. E aí ele fala, olha, basta que, ao começar ou acabar uma tarefa, eleveis o pensamento ao Criador, pedindo-lhes num pulso d'alma, que é a proteção para a tarefa iniciada ou a bênção para a obra acabada, para que esse pensamento vos purifique e santifique os atos. Gente, o que quer dizer com isso? Onde estivermos na nossa sociedade, nas nossas relações sociais, no nosso contexto de mundo, que elevemos os nossos pensamentos em pedido a Deus para proteger uma tarefa que a gente começa, ou para agradecer uma obra que a gente termina, para que esse pensamento purifique e santifique os atos, segundo o que está aqui. Podemos estar nas diversas circunstâncias da nossa profissão, de contexto com a família, ou num lazer, mas com esse pensamento a Deus, agradecendo, pedindo apoio e por aí vai. Só uma informação aqui, como eu comecei uma nova live, a gente tem mais uns minutos aí, dá para continuar. Pessoal, está tranquila a reflexão ou está confusa? Vou tomar só uma água aqui para a gente caminhar para o encerramento. Então, gente, pode viver os prazeres, independente de ser o que o Espírito está falando, né? Mas eu concordo, porque tem lógica, tem razão e bom senso, mas dentro de um equilíbrio, dentro de bom senso, porque senão a gente vai viver uma vida de depressão, de mau humor, que não faz sentido, né? Eu, por exemplo, gosto de futebol, estou sentindo uma falta danada do futebol. Sim, não estou em crise de abstinência, né, gente? Eu sei que vivo sem o futebol, todo mundo está vendo que vive sem os prazeres, essa está sendo uma das lições. A gente vive sem os prazeres que a gente gosta, porque a gente não está podendo desfrutar de muitos prazeres, né? Mas são prazeres que fazem parte. Então, não tem problema a gente ter esses certos prazeres que o ser humano tem direito na Terra. E aí, eu vou lá agora para aquela coisa mais polêmicazinha. Gente, o espírita pode participar da política? Eu acho que pode, na minha opinião pessoal. E vocês? Independente da opinião espírita, o que vocês acham? Vão pensando aí. Vou trazer Herculano aqui. Pode participar da política? Olha, claro que pode. Mas tem muitas respostas. Tem o como, quando, onde. No Espiritismo não tem uma lei. Ninguém fala assim, não pode. E ninguém fala, vá lá, seja assim, assim, assado. Mas vou ler Herculano Pires. Não, é isso mesmo, eu também acho que sim. Vamos ver Herculano Pires. Os espíritas são cidadãos como os demais. Têm direitos e deveres no plano político. Mas não têm o direito de envolver uma instituição doutrinária nas questões eleitorais. É um ser humano como os demais, é um cidadão como os demais, com direitos e deveres no plano político. O plano fala, concorda, é isso, a gente sabe. O que não pode é colocar a casa espírita numa campanha. Aí não dá, né? Não vai panfletar lá dentro da porta do centro. Depois a gente vai para outro, vai ter tempo para outros assuntos ainda. Aí, eu vou trazer uma outra questão aqui. Ele vai falando o seguinte, não pode transformar o centro espírita no comitê, e aí ele vai trazer a resposta para aquela última pergunta. Gente, podemos ter um representante dos espíritas na Câmara dos Deputados? Já passou isso pela cabeça de vocês? Eu, pessoalmente, discordo.
alguém que chega e fala assim, eu sou o candidato dos espíritas, vou lá na Câmara Federal representar um interesse da comunidade espírita. Eu discordo. Não é função do doutrina espírita, nem da religião. O Estado é laico. Eu acho que religião... Aí já é uma parte que eu estou fazendo aqui. Eu acho que religião nenhuma não tem que ter um representante dela no poder político, não. Eu discordo. Por tudo que eu sei em estudo de ciência política, que é a minha área, tudo que eu entendo em estudo de Constituição, eu acho que religião não tem que ter um representante no poder para implementar as ideias da religião. Não, o Estado é laico, é a nossa Constituição. Eu defendo isso. E muito menos um representante espírita. Ou dos espíritas. O que não quer dizer que um espírita não possa ser candidato. Pode. Sim. Mas sem falar que é dos espíritas. Tá? É outra coisa. Mais uma outra situação. Eu vou trazer aqui o Herculano e depois o Emmanuel. O espírita, como cidadão, pode e deve se apresentar ao eleitorado, candidatar. Como candidato ao eleitorado, mas não tem o direito de se apresentar como candidato espírita, porque o espiritismo não pode ter uma posição política. É isso. Ele não pode ser o candidato espírita para representar os espíritas. Não. Ele é o cidadão. Ficou claro isso? E eu concordo. Não é porque o Herculano falou que eu concordo. O Herculano falou, então é isso, não tá. Não, porque do ponto de vista constitucional não está certo, tanto o espiritismo como outras religiões. Do ponto de vista da ciência e das várias teorias das organizações sociais, não convém misturar religião e política, entendeu? Um candidato que chega e fala assim, eu quero alguém que represente a religião, e eu vou fazer uma discordância aqui com o nome sobre com direta. Alguém disse assim, eu quero um membro lá no STF que seja, sei lá o que, extraordinariamente evangélico. Não, esse pensamento está errado. Não, aqui não é posição ideológica não, é posição constitucional. Tem que estar no STF, no Executivo, representando a Constituição. Pode ser até um judeu, uma vez eu falei isso. Se um judeu quiser candidatar aqui no Brasil a presidente, pode. Vocês não vão votar nele, não? Mas pode. Isso não impede, não, de ser candidato. Agora, o Brasil é um país cristão. Se é um judeu, vai ficar meio assim, mas pode. Desde que ele cumpra com a Constituição, ele vai lá representar, não Torá, ele vai representar a Constituição de 88. Tá? Beleza. Agora, vamos lá no Emmanuel. Aí o Emmanuel, numa pergunta no livro Consolador, ele traz, na questão 60, ele traz uma reflexão boa para a gente tomar um cuidado, que é o seguinte. Ele fala que a caminhada política da via eleitoral, ela é muito difícil, é uma prova muito pesada, muitos embates, muitas disputas, muitas querelas, e que se um militante espírita, cristão, tiver que optar, eu estou colocando com as minhas palavras, mas não deixe de ser isso, entre seguir a militância espírita e a carreira política, que ele opte pela doutrina. Porque a doutrina espírita é tão abençoada, com elementos tão profundos, sagrados, sublimes, que seria mais do que o suficiente para ele dar conta daquela tarefa dele no mundo. Então, o Zé Alexandre está até lembrando aqui do André Luiz, ele aponta coisas parecidas com o do Herculano também. E aí, voltando, né, o Emmanuel, ele fala o seguinte, ele não fala assim, não seja político, seja, não fala, ele fala, olha, tarefa difícil, a chance de você não vencer essa missão é grande, mas se você tiver que optar entre espiritismo e militância política, fique com o espiritismo. Em resumo, é isso. É uma missão que bem poucos dão conta de, enfim. Entenderam o raciocínio? O Emmanuel fala isso. Hoje, eu não sei dizer para vocês. Você fala assim, a conduta espírita também fala bastante sobre isso, sobre essa questão do espírita, né? E usar a doutrina para questão eleitoral. Não pode. E aí, gente, eu não sei dizer para vocês exatamente assim, se você, como né, a vida, se o espírita que envereda pela via eleitoral, se ele está em queda ou não vou dizer, isso eu não sei. Mas se o espírita abandona sua militância, sua causa, não por força das circunstâncias, aí é um risco maior. Pode ser até
grave. Sabe, o Emmanuel fala que a gente deve, então, aceitar só em condições excepcionais, forçado pelas circunstâncias. Aí é uma tarefa densa, lá no poder mesmo. Emmanuel fala isso, questão 60, Consolador. E aí tem uma coisa interessante que eu vou dizer para vocês, dessa pessoa aqui. Herculano Pires exerceu um cargo no governo federal de 1960 de Jânio Quadros. Herculano Pires. Mas ele candidatou, ele quis, ele barganhou? Não. Como que Jânio Quadros o chamou? Jânio Quadros conhecia o Herculano pelos feitos de Herculano Pires já em São Paulo, jornalista, filósofo, educador e etc. E Jânio Quadros propôs ele assumir um cargo, se eu não me engano, uma espécie de subsecretaria da Casa Civil, uma coisa assim, que eu acho que nem existe hoje esse nome mais. E aí, o Herculano Pires foi convidado por um intermediário para assumir esse cargo lá, essa subsecretaria. Herculano Pires foi todo preocupado, não queria aceitar, e chegou na família à noite, conversou com sua esposa, eu acho que filhos, se aceitariam ou não. E parece que houve, não sei se houve uma anuência da família, ou se os espíritos também, não sei. Mas parece que ele ia decidir que não. Mas ele podia, mas ele decidiu que não. Só que o nome dele já tinha saído no Diário Oficial da União. Já estava lá, nomeado. Aí o plano foi, por força das circunstâncias. Cumpriu 6 meses, que foi o tempo do mandato do Jânio Quadros. Cumpriu. Né? Não deixou de ser Herculano, não deixou de ser o espírita militante, dedicado. Mas ele não foi um candidato, não foi um parlamentar, ele foi um cargo chamado cargo de confiança, esses cargos de livre nomeação, cargo político lá, né? Eu creio. 6 meses, desenvolveu o projeto. Esse livro aqui fala, tá, gente? Esse livro aqui fala sobre esse momento de Herculano na política, no governo de Jânio Quadros. Vocês sabiam disso? E aí, o que eu quero dizer com isso? Herculano é o exemplo. Herculano é o exemplo de conduta, de professor, de militante espírita, social. Precisamos conhecer muito das obras, muito dos trabalhos de Herculano. Um espírito foi, né? Um espírito sensacional. Eu vou encerrar, né? Para não vos cansar mais, deixando essas ideias para vocês refletirem, para vocês analisarem. Não fechamos, não encerramos a questão, né? E aí, o nosso papel na sociedade. Eu tenho aqui o Herculano como exemplo na política, conforme Allan Kardec fala lá, como é que é o verdadeiro espírita, como que a conduta dele deve ser, para a gente dosar as coisas. E vou encerrar dizendo que nós podemos estamos inseridos num contexto social, dentro de leis, dentro de circunstâncias que nos afetam, que nos atinjam. Podemos e devemos ter a nossa participação, mas nós devemos mostrar aquilo que Jesus fala. O que fazer de especial? E eu tenho por mim que o que fazer de especial não é ser omisso, não. Né? Não é só fazer a prece. Não está acabando, está desabando nossa cabeça, vamos fazer prece. Sim, também, mas podemos agir. Eu não quero dizer que nesse contexto difícil que a gente viva, a gente tem que usar as armas daquelas pessoas em dificuldade que estão usando por aí. Tudo vai no tom, no propósito e no sentimento que nos move. O sentimento de raiva, de ódio, de violência não condiz com a proposta de Kardec. Né? Isso não condiz. Mas podemos contribuir com as pessoas, podemos instruir, podemos mostrar coisas diferentes como verdadeiros espíritas sem omitir e sem deixar de dar a boa contribuição. Porque no próprio Livro dos Espíritos fala que o mal parece predominar por causa da timidez dos bons, porque os bons são tímidos. E o contrário de tímido não é ser agressivo, desrespeitoso. Paulo foi muito incisivo nas suas posições, Herculano Pires foi, mas mantendo uma conduta cristã. Vou encerrar, agradecer a participação de todo mundo. E antes de finalizar, eu quero dar os parabéns aqui para os aniversariantes, e tem aqui a Paula da nossa família aqui, de Sete Lagoas. Parabéns para você, Paula, que você continue com seus ideais cristãos, espíritas, investindo na sua profissão, e possa ser
essa espírita no contexto da sociedade, conjugando os valores espirituais com os valores sociais que você já tem adquirido. Gente, agradeço a vocês, tá? Peço desculpa se falei alguma coisa que alguém não gostou, mas futuramente nós teremos outras oportunidades para a gente conversar mais pelo assunto, né? Com esses assuntos. Então, pessoal, um abraço para todos vocês. Me desculpe que eu não pude responder quase ninguém, porque o tempo está corrido. Tá? A Nandinha vai fazer a prece aqui com a gente, que ela está ali gritando a prece, mas ela está lá na sala. Vai não? Gente, vou fazer uma prece breve, então, envolvendo a todos os aniversariantes. Eu fiz aniversário há 2 semanas atrás. Parabéns aí para todo mundo. O Arthur, que chegou aqui no finalzinho, mas tá bom, Arthur, um abraço. Obrigado aí por todo mundo. Obrigado, Cris, pelo carinho. Saudade, viu, Cris? Ô, que saudade. Luiz Gustavo, obrigado. Tá, gente? Eu agradeço a todos vocês aí. Matheus também. Opa, ganhamos seguidor. É isso aí nos nossos canais. Gente, de coração, tá? Um abração para todos vocês. E vamos ter fé, a gente vai vencer. E nós vamos ser felizes. A gente vai fazer por onde, tá? Vou fazer uma prece curta aqui. E envolver todos vocês, envolver as famílias de vocês, tá? Pra gente terminar o dia. Obrigado pelo carinho de cada um aí, viu? Obrigado, viu, Edvânia, nossa irmã também, a família, Paula, Bárbara, nossa prima, Tereza. Eu conquistei aqui, gente, só um parênteses, eu vim para Sete Lagoas, já tem 4 anos, e cheguei aqui conhecendo mais a família da minha esposa. E aí eu tô conhecendo tanta gente, já conheci o pessoal da Cares, né? Mas aí minha família cresceu tanto aqui que estou ficando cada vez mais feliz. Isso faz a gente querer continuar. Porque às vezes a gente sente falta da vontade de voltar, mas estou feliz aqui com vocês. Um abraço aí, que Deus abençoe a todos. Eu agradeço, Márcia, um abração para você. Nandinha cobrou de novo a prece, mas ela está lá na sala. Vou fazer a prece. Jéssica, abração, viu? Em breve estamos de volta com as crianças lá na evangelização. Abraço. Senhor Jesus, é com muita alegria que depositamos em suas mãos toda a energia, toda a alegria, toda a esperança e todos os recursos que recebemos nessa noite. E pedimos, Jesus, que envolva todo o nosso país, que envolva todas as nossas instituições sociais e políticas, que envolva todas as autoridades, Senhor, tocando no coração de cada uma delas, para que se sensibilizem ante a missão que tem em suas mãos, ante a necessidade dos povos, de todos os seres que habitam esse país. E pedimos, Jesus, que nos abençoe, fazendo o nosso instrumento do bem em todos os meios sociais em que estivermos. Peço, Jesus, por cada uma das famílias aqui presentes nessa live, que tenham alegria, que tenham paz e que tenham muita proteção para que possamos vencer essa etapa e começarmos um novo mundo dentro da nossa intimidade, para que, consequentemente, se externe para as demais pessoas. Que assim seja. Muito obrigado, gente. Um abração. E até a próxima, que Jesus abençoe a todos, viu? Qualquer pergunta pode mandar no particular depois. Abraços, vocês estão aqui.